A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Começa agora mais uma comissão de inquérito. Hoje é nosso convidado Vítor Bento, presidente da Associação Portuguesa de Bancos. Bom dia, muito bem-vindo. Olá, bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, com muito gosto. São 5 perguntas, 5 pontos por cada resposta certa. Se pedir a nossa ajuda e acertar, recebe 2 pontos. Portanto, o máximo são 25 pontos. Esta semana, só para ter aqui uma referência, o Pedro Costa fez 20. Uau, não é propriamente por pressão, não é? Não, zero pressão. Há quem faça 25 também. Exato. Não foram muitos, mas houve quem fizesse. Jogava Monopólio quando era mais novo. Não é que agora não possa jogar. Joguei, sim. Lembra-se? Qual era a nota? Esta já conta. Qual era a nota mais alta? Acho que eram para aí 1.000 ou 10.000. China. Menos. Não chegava a tanto. Não chegava a tanto. 100? Eu vou dar uma ajuda. Eu julgo que isso depende dos próprios jogos de Monopólio, porque o jogo de Monopólio foi evoluindo com o tempo e houve várias versões. E foi acompanhando a inflação. Agora até é de cartão. É verdade, agora é cartão. Mas eu vou dar-lhe uma ajuda. 500, 200 ou 50? 500? 500, 200 nem havia. Já faltam, mas vão faltar ainda mais notas de 500 no bolso dos portugueses com tudo o que se está a passar no Médio Oriente. Ou seja, o país está preparado para uma nova crise económica? Em princípio, faz parte das regras normais de prudência que as pessoas devem estar preparadas, que o vento pode mudar, isto é, as condições de vida podem mudar, portanto as pessoas têm que ter alguma cautela e, portanto, têm que estar preparados que mesmo quando tudo corre de um modo muito favorável, as coisas podem dar a volta. Aquilo que estamos a assistir, acima de tudo, é um grande nível de incerteza, quer dizer, ainda não se sabe muito bem qual é o rumo que isto vai tomar. Portanto, estamos a ter uma situação difícil, uma disrupção muito complicada no fornecimento de petróleo e gás natural. Como todo o mundo continua a depender muito, digamos, dessas matérias-primas, isto é uma disrupção com efeitos significativos que pode ter um potencial inflacionário, porque depois estes são produtos que entram na cadeia de valor do resto dos materiais e, portanto, pode vir a ter um efeito inflacionário, que se tiver um efeito inflacionário terá que haver um endurecimento da política monetária e por diante. Portanto, tem potencial para ter consequências muito adversas. Por outro lado, e há muito essa expectativa que isto seja um período transitório e que haja uma solução num prazo não muito demorado e que, portanto, isto acabe, quando chegarmos ao final do ano, olhamos para isto como um blip nas séries Mas neste momento a única certeza que temos é que é tudo muito incerto. Qual seria o tempo para o qual este momento passa a ser mais estrutural? Consegue traçar aí uma meta em que a economia global consiga suportar isto apenas como um blip, como diz? Sabe, isso às vezes depende, independentemente, digamos, do tempo que dura o conflito, depende do grau de estrago que possa ter sido feito durante o conflito. Então, isso pode ter importância, porque basicamente, portanto, isto é uma guerra que se está a passar num determinado sítio, mas o ponto central, aquilo que vai ter efeitos na economia é o Estreito de Hormuz. Portanto, o que se passa no Estreito de Hormuz, se o Estreito de Hormuz for bloqueado, e pode haver várias maneiras de o bloquear, e se esse bloqueio durar para além do conflito, sei lá, através de minagens, enfim, já não vou entrar em pormenores, isso depois pode ter efeitos mais duradouros. Mas basicamente toda a gente, quer dizer, está à espera que o conflito não dure mais que um mês. Se durar mais que um mês, começa a ter efeitos, começam a sedimentar os efeitos. Muita incerteza ainda, não é? A palavra de ordem. Vamos para mais 5 pontos, Vítor Bento. Não sei como é que está o nível do cinema. A pergunta é recente. Qual foi o filme vencedor do Oscar de melhor filme deste ano? Foi agora na segunda-feira. Essa é a batalha atrás da palha, essa parte. Essa parte. De facto, eu não devia dizer isto, mas praticamente desde a pandemia nunca mais fui ao cinema. Mas continuo a acompanhar cinema, porque hoje, como temos as plataformas, claro, não é o único. Não é o único. Muita coisa e de uma forma mais confortável. Exato, a pandemia. E depois outra coisa que é um hábitos. hábito que nos mudou muito
é que hoje há pouca disponibilidade de atenção para estar 2 ou 3 horas seguidas a ver. E numa plataforma nós conseguimos dividir um filme às fatias. Fazemos a nossa gestão do tempo, não é? Vários dias. Por acaso, o caso da batalha, acho que o vi de seguida. E são 3 horas. Mas os Sinners vi em duas fatias. Em 2 partes. Isto das batalhas tem a ver com a guerra de tarifas que Donald Trump voltou a ameaçar a Europa agora novamente, ainda na sequência do conflito com o Irão. Como é que se lida com isto, com esta permanente ameaça e instabilidade também nessa matéria? Bom, acima de tudo, com alguma paciência, isto é, para não se reagir a medidas mais ou menos precipitadas ou intempestivas de uma forma também intempestiva, que no fundo isso agrava. Portanto, tem que haver... A China fez isso e se calhar travou um pouco. Sim, mas a China provavelmente terá mais capacidade, enfim, porque é uma economia, basicamente é a única economia que tem condições de competir integralmente com os Estados Unidos, nomeadamente ao nível da tecnologia, e tem uma dimensão também suficientemente grande. No lado europeu, nós não nos podemos esquecer, é uma coisa que nos esquecemos muitas vezes, que não há uma economia europeia, quer dizer, não há um mercado europeu. O que existe na Europa é uma fragmentação. Existem vários mercados, existem várias economias, que têm alguns fatores de agregação, mas na essência são mercados fragmentados que funcionam por si próprios e com interesses próprios e portanto, umas vezes convergem na tomada de posições, outras vezes não convergem porque os seus interesses são divergentes. E isto torna mais difícil a reação. Mas a resposta até costuma ser conjunta, o que pode nem ser muito aconselhável dada essa fragmentação, não? Não necessariamente. Quer dizer, isto é, se houver a capacidade, no fundo, de ter a economia a funcionar de forma integrada, as respostas conjuntas, no fundo, alavancam, enfim, é um termo que muita gente não gosta, mas é a tradução direta do leverage, alavancam o poder, no fundo, de confronto com uma terceira parte. Se do lado europeu essa fragmentação levar cada um, que é o que muitas vezes acontece, a querer ficar melhor na fotografia, portanto, no fundo, ok, estamos todos a levar, mas eu vou ver se eu consigo ter aqui um bónus especial. Isto fragmenta também o próprio poder de lidar com a situação. Portanto, a atuação da Europa como uma entidade conjunta seria a solução ideal. Isto é, se é que nós queremos ter uma Europa conjunta, porque eu acho que cada vez mais há dúvidas sobre essa matéria, o que é lamentável nas circunstâncias para que o mundo se encaminha. Mas caminhamos para economias mais proteccionistas? É uma reação típica ao longo da história, quer dizer, quando há estes níveis de incerteza, quando há estes níveis de disrupção, normalmente há uma reação típica que é fechar sobre si próprio. Outra coisa que a história tem de boa é que nós podemos aprender com os erros cometidos ao longo da história, e nomeadamente no período entre as duas guerras, quando houve esse tipo de reação, e como houve os fechamentos, acabámos por gerar a maior crise mundial. Nós tivemos a Grande Depressão de 1929, que acabou por ter consequências económicas e políticas, que muita gente já se esqueceu, económicas e políticas, com uma intensidade muitíssimo profunda. Por exemplo, há muita gente, ou quase toda a gente, continua a associar a ascensão do nazismo à inflação a inflação na Alemanha, mas não é verdade. O que fez o trigger, o gatilho foi a recessão porque a Alemanha passou na sequência da Grande Depressão, na sequência da Grande Depressão. A Alemanha foi dos países que mais sofreu e há uma correlação fácil de ver entre o nível de desemprego e o nível da votação que o Partido Nazi foi tendo no início dos anos 30, basicamente. Há uma correlação muito grande. Portanto, isso foi um efeito colateral, se quisermos, da disrupção económica que se gerou pelos proteccionismos, enfim, pelos excessos de defesa e por não cumprirem as regras que tinham sido acordadas, nomeadamente no funcionamento do padrão ouro. Mas agora estamos a falar, na época em que vivemos, de uma inversão dos fatores, ou seja, é a política que está a arrastar a economia para essa postura mais protecionista? Não, digamos que a política voltou ao comando, ou pelo menos volta a querer tomar o comando dos acontecimentos. Aquilo que aconteceu, nomeadamente a partir da Guerra Fria, a partir do final da Guerra Fria, nós assistimos a um período, enfim, que eu costumo chamar o mito do fim da história, onde se considerava que o percurso político da humanidade tinha terminado e que a estação terminal era a democracia generalizada para os países e o mercado como regulador da economia, como regulador de uma economia global, numa alocação global de recursos, que todos viveríamos em paz perpétua e em eterna cooperação.
Isto, de certa forma, foi verdade e, de facto, grande parte dos países menos desenvolvidos tiveram um progresso muito grande. E o resultado desta globalização, nós não nos devemos esquecer, é que enquanto nos anos 80, por exemplo, nós tínhamos a nível mundial 40% ou 50% da população mundial estava abaixo do limiar de pobreza absoluta e atualmente estão menos de 10%. Isto é uma conquista da globalização. Mas outra coisa que isso gerou é que, de certa forma, criou-se a ideia, enfim, do mundo a funcionar de forma integrada e os governos nacionais eram uma espécie de administradores de condomínio na cidade global. E, portanto, houve uma subordinação da política à economia. Aliás, com alguns efeitos um pouco estranhos. Eu costumo dizer que aquilo que foi perturbando o funcionamento da economia é que nós pessoas, passámos a atuar de uma forma muito esquizofrénica, socialmente esquizofrénica. Esquizofrénica como? Enquanto cidadãos, nós vamos votar em partidos ou programas políticos que protegem os trabalhadores, que dão melhorias de rendimento, que dão isto e dão aquilo. Depois, quando atuamos com o chapéu de consumidor, vamos à loja de chinês que é mais barato. Enfim, aqui o chinês é apenas por ser figurativo, claro. Julgo que se percebe a ideia. Porque é mais barato. Obviamente, isto cria ao fazer a escolha económica, criamos a impossibilidade de cumprir o programa político. E depois, como os resultados nos aparecem desfavoráveis, nós vamos culpar a política por não conseguir dar o resultado. Não somos coerentes no nosso papel de consumidores e de seres políticos. Sim, isso é natural, mas aqui o meu ponto é a consequência que isto tem para o campo político. E, portanto, no fundo, o que hoje está a assistir é a política a tentar reganhar o controle do mercado, a tentar ganhar, no fundo, o próprio controle da economia, limitando, digamos, a interferência que possa vir de fora que limite o seu espaço de atuação. E aí temos a ver a emergência, enfim, de forças novas, enfim, que são talvez elas próprias mais disruptivas, mas que são o resultado desta esquizofrenia social para que nós todos contribuímos. Desse estado em que estamos. Muito bem, 7 pontos. Vítor Bento, vamos para a terceira pergunta, eu diria que esta é fácil. Em que ano é que tivemos o primeiro excedente orçamental da democracia? Ora, 2015, 16, 17, 18... Aí, 2019, talvez. 2019, certíssimo. E depois a seguir veio a pandemia. 2020. E este ano, como é que acha que o Governo e o Ministro das Finanças devem gerir? Porque tivemos aqui dois acontecimentos, as tempestades e o impacto, que vai gerar muita despesa pública, e agora o impacto também da conjuntura internacional, que acabámos de falar, e que não sabemos ainda que despesa é que vai fazer. Acha que o déficit deve ser deixado subir, funcionando os estabilizadores automáticos, como dizem os economistas? Sim, por um lado é funcionar os estabilizadores automáticos, quanto ao resto há que ter cuidado, porque, enfim, nós não estamos ainda numa situação dramática, temos um grande grau de incerteza e, face a esse grau de incerteza, o melhor é ter, digamos, a casa devidamente arrumada, quer dizer, porque se nós começamos cedo a usar as reservas que temos para intervir, se as coisas piorarem, ficamos sem margem de manobra e, portanto, aí o conselho teria que continuasse a haver prudência, porque se as coisas piorarem... Porque não podemos esquecer, nós podemos ter o saldo orçamental equilibrado, mas temos uma dívida pública elevadíssima e que, a menor perturbação, a dívida volta a crescer. Dispara. E depois a dívida dispara, se os juros subirem, é um efeito de novelo de lã que se vai acumulando ele próprio. Mas o Governo não devia fazer muito fim-capé em teimosia, se quisermos, em manter o déficit zero, cortando noutras despesas eventualmente previstas, só porque é simbólico e é importante. Eu não atribuo muita importância ao simbolismo, eu atribuo mais importância à realidade, isto é bom estar do lado protegido, enfim, se quiser, ter armas para intervir, se a situação se tornar muito adversa, do que esgotar as armas cedo demais, digamos, aos primeiros sinais de ameaças, e depois, quando houver adversidades a sério, não termos armas para usar, e portanto aí será mais complicado. Aliás, eu lembro quando foi da pandemia, não obstante se ter atingido o equilíbrio orçamental, mas a dívida pública foi um limitador muito sério para a intervenção do Estado. O Estado português foi dos que teve menos intervenção no apoio, digamos, à sociedade, e aí, desculpem puxar aqui a brasa à sardinha, os bancos tiveram um papel muito importante, complementar, no fundo, a alisar
as condições adversas da sociedade, quer das empresas, quer das famílias. É uma boa deixa para a quarta pergunta, por falar em bancos. Como se chamava o banco que deu origem ao Banco de Portugal, fundado em 1821, esse banco que deu origem ao Banco de Portugal? Banco qualquer coisa de Lisboa. Está certo, Banco de Lisboa. Era Banco de Lisboa. Apesar daquilo que disse e do papel do setor da banca, que muitas vezes é fundamental, acha que os bancos e o setor da banca continuam a ter má imagem junto da opinião pública? Bom, há um background cultural, um envolvente cultural que sempre foi adversa à atividade financeira em geral. Isso vem desde os primórdios das religiões, onde esta atividade foi vista sempre de uma forma menos favorável, que depois foi complementada, no fundo, com as ideologias marxistas, que também considerava, digamos, que a atividade financeira não contribuía para a economia, no fundo era um sugador de recursos da economia. E, portanto, esses elementos funcionam como um pano de fundo muito forte em termos da formação de opiniões, que se vão desenvolvendo frequentemente. Curiosamente, e esta mais uma esquizofrenia, digamos, que nós temos, é que quando nós vemos essas opiniões e quando vemos, no fundo, esse comentariado, as opiniões são adversas à banca e são muito críticas da banca. Mas depois, quando os clientes são auscultados junto dos bancos sobre a qualidade do serviço, a generalidade, portanto, o reconhecimento do papel dos bancos é muito elevado por parte dos clientes. Os clientes confiam nos bancos. Quando os clientes reagem perante situações concretas dos seus bancos, portanto, reagem de uma forma positiva e têm indicadores de confiança muito, muito elevados. Depois, quando há este comentariado solto, aí a opinião aparece mais desfavorável. Mas, apesar de tudo, eu julgo que, na essência, as pessoas têm consciência da importância que o setor tem. Quer dizer, basta ver, por exemplo, a habitação, enfim, que é das coisas que toca mais à vida de todas as pessoas. Eu agora não tenho o número de cor, não o trouxe, mas a maior parte, enfim, em Portugal, as casas são detidas, portanto, as pessoas são proprietárias. 70% talvez. E não digo a totalidade, mas uma percentagem muito grande disso só foi possível graças ao crédito bancário. Sem um crédito bancário, as pessoas não teriam tido acesso à sua habitação. E esse é um dos casos que é tocável, não é? E a crítica de que as taxas de juros dos depósitos são demasiado baixas. Nós estamos no top 5, contado fim, se não é a rotação da euro. É um facto. É um facto, quer dizer, isso é explicável economicamente. Eu percebo que, de um ponto de vista emocional, de sensibilidade, é difícil de perceber. Do ponto de vista puramente analítico, e eu já dei não sei quantas voltas a isso, do ponto de vista analítico é muito fácil de explicar. Basicamente, a atividade bancária funciona com dois segmentos. Há dois segmentos. Portanto, o mercado bancário é o segmento dos recursos, que basicamente são os depósitos, e é o segmento do crédito. E a atividade bancária é a articulação, no fundo, destes dois segmentos. O que acontece é que há, desde há muito tempo, um desequilíbrio muito grande, onde o segmento do crédito é muito mais apertado do que o segmento dos recursos. Há muito menos procura de crédito do que a oferta de recursos que é feita aos bancos. E, portanto, a essência, a maior agressividade competitiva está no lado do crédito. E os bancos hoje têm, enfim, entre 70% a 80% de rácio de transformação, ou seja, só conseguem transformar em crédito cerca de 70 a 80 cêntimos de cada euro que captam. E, portanto, não têm nenhuma pressão para andar a captar recursos. E se as pessoas lá deixam o dinheiro, sempre tem mais. Exatamente. Depois o lado mais positivo disto é que, dado este desequilíbrio, onde a pressão, digamos, onde o preço se forma abaixo do que seria um mercado equilibrado, é no crédito. E, portanto, as taxas do crédito, nomeadamente do crédito à habitação, são mais baixas do que é no caso da média europeia. E, portanto, isto é o que determina o equilíbrio. Depois, com estes preços mais baixos, também se transmite para o segmento dos recursos preços mais baixos. Vítor Bento. Bem, está quase. Vamos à última pergunta. Tem 17 pontos neste momento. E agora, Vítor Bento, perguntamos-lhe qual é a idade atual para a reforma. 66 anos e não sei quantos meses, 8 meses ou coisa do género. O não sei quantos é que... Faltam não sei quantos. Já esteve muito perto, sim. 9. Muito bem, muito bem. Certíssimo. E isto muda todos os anos. E muda todos os anos, é verdade. Percebe a polémica que está criada em torno da reforma antecipada de Mário Centeno?
Percebo pelas más razões, isto é, porque é mais aquela questão mais da inveja pessoal do que da inveja natural do que outra coisa, porque basicamente isto é um assunto interno do Banco de Portugal, portanto tem regras do Banco de Portugal e o Banco de Portugal tem órgãos de governo próprios. O Banco de Portugal tem, além do governador, que é um órgão próprio, tem um conselho de administração, tem um conselho de auditoria e tem uma comissão de ética. E, portanto, tem instâncias capazes de fazer funcionar as regras e de avaliar o seu cumprimento ou incumprimento. Portanto, desse ponto de vista... fiscalizar também. Não, é isso que eu me refiro a isso. Portanto, tem um conselho de auditoria, uma comissão de ética e o próprio conselho de administração, isto é, o conselho de administração é um órgão diferente do governador. E que, portanto, dentro da governance do banco, que há mecanismos de lidar com isso que, enfim, a mim, do ponto de vista externo, me dão tranquilidade. E, portanto, eu não tenho... Quer dizer, percebo isso porque, vejamos, portanto, o Dr. Mário Centeno é funcionário do banco. Portanto, acabou a sua missão como governador, regressa a funcionário do banco. Basicamente, há 3 opções. Ou continua no banco, não é fácil atribuir funções a um ex-governador e, portanto, corre o risco de ficar lá, portanto, o banco a pagar durante o tempo que for necessário. O banco tem que ter esse encargo, para além do encargo, enfim, de estar a ocupar um gabinete, ter isso e tudo mais. Segunda opção, porque em Portugal não se despedem pessoas, é fazer um acordo de saída, um acordo de despedimento que implica pagar uma indenização. E a terceira opção terá sido a que foi tomada. Racionalmente pode fazer sentido. É o que acontece nas empresas. Mas sabe que o pecado original aqui não é a pouca transparência da forma como eram formadas, pelo menos no passado, as reformas do Banco de Portugal? Não, porque isso aconteceu em praticamente todos os bancos. Enfim, fazendo um pouco de história... Quando são privados é problema dos acionistas, não é? Fazendo um pouco de história... Não, mas é que o Banco de Portugal estava sujeito às regras laborais de todo o sistema bancário. Teve sujeito às regras laborais de todo o sistema bancário. E num passado, enfim, já distante, as responsabilidades pelas reformas eram da conta corrente dos bancos. Isto é, os bancos pagavam aos pensionistas como pagam aos funcionários, portanto, iam à sua conta de resultados. Isso aconteceu com todos. A partir de determinada altura, foi imposta a necessidade de criarem fundos de pensões para tirar as responsabilidades dos pensionistas para fora do balanço dos bancos e, portanto, eram dotados e, a partir dessa altura, todos os bancos, incluindo o Banco de Portugal, criaram fundos de pensões que tinham as regras que tinham nessa altura. Depois, mais tarde, com o tempo... Os trabalhadores bancários foram integrados na Segurança Social, mas mais tarde. Mas enquanto existiram, digamos, essas regras são aplicáveis como são em qualquer outra instituição, em qualquer outra organização, como provavelmente haverá noutras empresas do Estado que seguiam também acordos privados de trabalho. Muito bem. Vítor Bento, e assim, sem pressão alguma, fez 22 pontos, portanto fez mais do que o Pedro Costa. Foi a pressão inicial. Foi a pressão inicial. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um gosto recebê-lo. Amanhã é nosso convidado, o socialista David Amado.